Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Estávamos ao vivo, a transmissão caiu. Tentei reconectar, acho que não voltou. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 12. A palavra do Senhor diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Você pode repetir comigo? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Espírito Santo, agradecemos porque o Senhor se faz presente em nós. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é verdadeiramente a verdade. O Senhor falou que quando fosse assunto ao céu, nos enviaria o Espírito Santo. E nós te louvamos porque Ele veio e habita em nós. Pai, nós te louvamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir. Espírito Santo, toma o Teu lugar de honra neste lugar, nos nossos corações, na nossa vida. Pai, nós não queremos colocar, ó Deus, o Senhor sobre uma mesa e dissecar o corpo. Não queremos fazer uma anatomia, Pai, mas nós queremos, ó Deus, conhecer mais do Senhor, conhecer mais do Teu Espírito. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Liberdade, Espírito de Deus. Liberdade aqui, Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, no culto passado de quinta-feira, eu falei da importância de nós nos dedicarmos ao Espírito Santo. Eu falei de uma transição ministerial que aconteceu há algum tempo atrás, onde eu falei que eu havia deixado o ministério, que eu não iria fazer o meu ministério. Se o ministério é meu, ele se torna cansativo, se torna desafiador, e eu quero viver o ministério do Senhor, aquilo que é dele. Então eu não tenho ministério, eu vivo o ministério do nosso Deus. E as coisas acontecendo, eu digo que numa nova fase, numa nova condição, o Espírito Santo, de uma forma diferente, começa a trabalhar em mim, e eu anseio, e eu entendo que é só uma ponta, só um início. E eu queria provocar a gente nesse contexto. Eu queria que nós pensássemos, obrigado Zé, nessa condição. Se são vários os dons, e o Espírito Santo é o mesmo, ele habita em nós, tem muitas coisas que nós podemos acessar, muitas coisas que nós precisamos acessar. Quanto nós sabemos do Espírito Santo? Quanto nós entendemos da pessoa do Espírito Santo? Queridos, como nós precisamos preparar ferramentas, entendimento para fluir no Espírito Santo. Irmãos, eu quero desvestir ou tirar todo o ensinamento errado. A gente ouve muita coisa e eu quero, na palavra, trazer alguns pontos que você olha e a gente não faz muita ligação dentro daquilo que a gente vive, de forma que seja prático uma caminhada
e o entendimento do Espírito Santo. No culto passado, nós vimos na palavra que quando eu fluo no Espírito Santo, o meu trabalho é mais leve, porque na realidade Ele trabalha, Ele flui em mim e Ele me conduz. E eu exemplifiquei com o machado, lá de Eclesiastes, que se a ferramenta tiver amolada, nós vamos trabalhar com menos esforço. Então, queridos, nós precisamos pensar essa vida no Espírito Santo. Nós precisamos pensar. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. São diversos dons. E a gente precisa conhecer. Abra comigo em 1 Coríntios 14. Passa aí, uma folha ou duas, talvez, na sua Bíblia. 1 Coríntios 14, do 1 ao 5. Eu quero ler o 4. 5. 1 Coríntios 14, 5. E aí diz assim: eu quero que vocês todos falem em línguas. Eu quero que todos vocês falem em línguas. Porque não seria mais fácil se o apóstolo Paulo, que escreveu aos Coríntios, falasse assim: olha, veja bem, uma vez que Jesus foi assunto ao céu, vocês vão ir para o seu quarto, vocês vão orar 10 Pai Nosso, e vocês vão começar a fluir no Espírito, e vocês vão ter condição de falar em língua. Se você orar 10 Pai Nosso, você vai ter condição de cantar em línguas. Se você rezar 50 Pai Nosso, você vai ter condição de interpretar línguas. Estão entendendo onde eu estou querendo te levar? Não tem na Bíblia uma sistemática, uma regra, uma fórmula de que forma que aconteça, de que forma que você vai receber. Então a gente precisa pensar. Vou falar teologicamente. A Bíblia não é exposta ou colocada de forma que a gente traga conhecimento de forma sistematicamente. 1 mais 1 é 2. A Bíblia não foi escrita dessa forma. Por isso ela não é para ser lida, ela é para ser examinada. A Bíblia precisa ser examinada. Nós precisamos nos aprofundar e nos entender. E Paulo fala assim: eu quero que vocês todos falem línguas. Mas qual que é a fórmula, Paulo? Ô Paulo, você não nos escreveu a fórmula. Então, eu vou, pensamento meu, provavelmente ele já tinha feito uma escola dominical, provavelmente num culto de segunda-feira ele já havia direcionado, provavelmente de alguma forma ou para alguém, para um sedento, para alguém que queria, já havia sido de alguma forma orientado. Eu diria talvez até que já era algo muito comum. Ou seja, muitos conseguem fluir no Espírito Santo, então busquem. Mas a igreja, e eu não estou referindo à Igreja Batista Moriá, muitas igrejas se distanciaram do fluir do Espírito Santo, porque a gente tem visto uns negócios maluco que é o Espírito Santo para eles. Quase fiquei tonto, quase caí. Ainda estou tonto ainda, irmãos. Vou ter que rodar ao contrário para desfazer. Irmãos, a gente precisa pensar. Não é aquelas loucuras. Não é sobre isso que nós estamos falando. O que você conhece do relacionamento, o que você conhece do Espírito Santo, de que forma que você flui no Espírito Santo, para que a gente realmente tenha entendimento.
Então, eu já mostrei para você, como a Bíblia não se aprofunda para explicar de que forma que Maria concebeu Jesus. De que forma que Jesus foi formado no ventre de Maria? De que forma que Deus veio a existir? Quando nasceu Deus? A Bíblia fala que Ele é o alfa e o ômega, não é? Então a gente precisa pensar, a Bíblia não traz muitas respostas. Não traz, irmãos. Por quê? E eu creio que isso não seja tão importante. Se isso fosse importante, ele traria alguma explicação, algum entendimento, algo que fizesse sentido. Eu queria que você pensasse comigo. Eu queria muito que você pensasse comigo. Será que o Espírito Santo é algo tão complexo? Será que nós precisaríamos de ter na Escritura, toca 2 vezes na rocha para ser cheio do Espírito Santo? Ou reze 5 Pai Nosso? Como que o Espírito Santo se dá? Eu quero provocar você, irmãos. Eu quero fazer você pensar. Você já entendeu que se você for cheio do Espírito Santo, a sua vida vai ser mais leve. Também falei na quinta-feira passada, se você se der o Espírito Santo, é Ele quem te ensina todas as coisas. Então eu não posso abrir mão disso. Eu preciso valorizar isso. Isso é algo extremamente importante e foi dado para mim e para você, igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, que a gente não abra mão disso, que a gente verdadeiramente pense essa condição, ok? Então, a gente precisa pensar. 1 Coríntios 14, 1, 5, eu quero ver o verso 1. Acompanha comigo. Sigam o amor. Sigam o amor. E procurem com zelo os dons espirituais. Procure com zelo os dons espirituais. Queridos, preste atenção. Os dons espirituais precisam ser procurados. Os dons espirituais precisam ser buscados. Hoje todo mundo buscou a geladeira. Quase todo mundo buscou a garrafa de café. Quase todo mundo buscou as panelas. Quase todo mundo buscou o guarda-roupa. Ou todo mundo ficou de pijama o dia todo. Não. A gente sabe onde a gente procura o que nós precisamos. Agora, de que forma que nós nos aproximamos, de que forma que nós buscamos o Espírito Santo? Sigam o amor, procurem. Procurem com zelo os dons espirituais. Procure. Principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Por meio do Espírito Santo se fala mistérios. Irmãos, a gente precisa nos inconformar com uma vida monótona, uma vida normal, uma vida espiritual rasa. A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. É imperativo ser cheio do Espírito Santo. Ô Maico, põe para mim aquela apresentação. Pode ir na 2ª página. O que nós lemos aí no verso 2 e 3? Aquele que fala em línguas, ele,
o homem fala a Deus. Quando eu falo em línguas, o homem fala a Deus. Ninguém entende. Quando eu falo em língua, ninguém entende. Quando eu falo em línguas, eu falo com Deus e ninguém entende. É uma edificação pessoal. Isso nós vimos no culto passado, de quinta-feira. Quando é falado profecias, quando é algo profetizado, Deus fala ao homem. É algo que vem de Deus para o homem. Todos entendem. Quando fala de Deus para o homem, todos entendem. Quando isso flui, há uma edificação do corpo, há uma edificação coletiva. Está claro, irmãos? A gente lê o texto, e eu quero ler de novo. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala-se mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Verso 4. O que fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então isso é o que nós temos lá naquele quadro. Volta no quadro, fazendo favor, Marco. Então a gente precisa pensar sobre a nossa edificação pessoal. Ela é importante, irmãos. A sua edificação espiritual, ela é importante. Você precisa se edificar? Precisa. A igreja precisa ser edificada? Precisa. Como precisa. Irmãos, isso está aí. E Paulo vai dizer, ei, procurem com zelo. Você quer falar à igreja? Como se você não estar edificado? Como que você fala à igreja se você não está edificado? Eu vou repetir. Como que a gente fala no meio da igreja se a gente não está edificado? Irmãos, eu queria que a gente prestasse muita atenção, e eu quero desvestir uma coisa aqui espiritual. Eu aprendi que quando um fala em línguas dentro da igreja, o outro deve se calar. Sim ou não? A maioria sabe disso. E se alguém fala em língua, é importante que alguém interprete, para que haja entendimento. O que é falar à igreja e falar na igreja? São duas coisas diferentes. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Eu só posso fazer isso no meu quarto, irmãos. Eu só posso fazer isso no meu quarto. Na casa do Pai eu não posso falar em línguas. É diferente de eu falar na igreja, para a igreja. Eu estar aqui e falar comigo mesmo. Eu falar com meu Deus. É diferente de eu tomar o lugar da profecia, do pregador. Ou, exemplo para você entender. O Zé Maria começa lá, falando em línguas, em alto para a igreja. Ex-igreja e tal. Algo que é para a igreja. Exortando a igreja. Vamos supor que ele fale e interprete. E aí a irmã Rosane começa no mesmo jeito. Falando e interpretando. Ou ela fala e a irmã interpreta. Bom, isso é confusão. Ou fala um ou fala o outro. Mas se nós tivéssemos 10 pessoas aqui, e está recebendo a ministração do louvor, está cheia do Espírito Santo no louvor ou na pregação da palavra,
e ela ali com ela, e ela fala em línguas, e ela está ali cheia do Espírito Santo. Qual o problema? Quando a mensagem não faz sentido, não fala glória a Deus, aleluia. A gente não fala, irmãos? Qual o problema? Então a gente precisa entender, na casa do Pai, a liberdade. Irmãos, a igreja foi podada por ensinamentos errados. Vocês entenderam o que eu falei, irmãos? Está claro ou não? Entenderam ou não, irmãos? Levanta a mão quem entendeu. Ufa, fiquei preocupado. Achei que eu não fui claro. Irmãos, a gente precisa ter liberdade na casa do Pai. Falar na igreja é diferente de falar à igreja. Fluir no Espírito Santo, irmãos, é para nós, é para todos, é para a igreja. Verso 5. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas, muito mais, profetizem. Não quer dizer que falar em língua não é algo importante, de jeito nenhum. Pois quem profetiza é superior no sentido de alcance. Quando eu falo em línguas, ninguém entende, mas eu sou edificado. Mas quando eu profetizo, eu alcanço muitas pessoas. Então a gente tem muitas pessoas a ser alcançadas. Mas quanto mais eu fluo no Espírito Santo, quanto mais eu sou edificado, mais fácil fica, irmãos. Menos trabalhamos. Então a gente precisa pensar. Agora, Paulo começa a seguir o amor. Irmãos, a gente vai fluir no Espírito Santo no amor. É no amor. Seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais. Isso vai estar ligado a profetizar. Falar com Deus está ligado a falar em línguas. Irmãos, quando eu chego no meu quarto, aí eu vou orar. Vou fazer uma brincadeira, tá? Estou lá no meu quarto, estou orando para a igreja. Oi, Deus. Ô, Senhor, abençoa Zé Maria. Ah, Senhor, abençoa um pouquinho, porque ele não é nem frequente na igreja, ele não está nem aí para as coisas do Senhor mesmo. A minha mente é como se ela entrasse em guerra comigo mesmo, com aquilo que eu penso. Entendeu? Então eu estou orando com meu espírito e a minha mente, com o meu eu. Senhor Jesus, abençoa a igreja. Senhor, abençoa as finanças, abençoa as famílias. E eu começo a orar com a minha mente, é claro, e com o meu espírito. Uma coisa ligada à outra. Mas eu vou sempre fazendo paralelos. Mas quando eu começo a orar em espírito, eu não mais consigo fazer isso. Eu não mais me dou conta. Irmãos, quando eu falo em língua, nem eu entendo. Então eu não sei se eu estou pedindo para o Zé, não sei se eu estou pedindo para a Renata, para o Vitor. Eu não sei se eu estou pedindo um emprego novo. Irmãos, é muito diferente. É outro nível. É o meu espírito. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Há um nível de profundidade. O Espírito Santo é quem intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis, e a gente flui no Espírito Santo. A gente só imagina que o Espírito Santo pega o meu português e chega diante de Deus para falar. É muito mais, queridos. É muito mais. Além disso, eu vou atingir uma profundidade de uma fala, de uma conexão, de um acesso. Vou fazer uma outra brincadeira. É como se eu parasse de usar uma internet de escada. E agora eu estou conectando com Deus via fibra. O sinal é muito mais forte. Estão entendendo, irmãos? De que forma que você quer comunicar com Deus? Irmãos, a gente precisa entender. A gente precisa buscar.
Abra comigo em João 14. João 14, 15. João 14, 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, no caso o Espírito Santo, a fim de que estejam com vocês de vez em quando, para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Irmãos, o mundo não pode receber porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O homem natural não vai discernir as coisas espirituais, porque não vê, nem conhece. Vocês conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Irmãos, eu queria que você perguntasse para o João no texto: ô João, como que se dá essa plenitude do Espírito Santo em mim? Ele não conta. De que forma que eu vou aprender dele? Ele vai vir morar em mim e como é que vai ser isso? Irmão, não está no texto. Irmãos, leia Mateus, Marcos e Lucas. Você vai ver muito pouco da pessoa do Espírito Santo. Você vai ver que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Você vai ver que Jesus fez coisas no Espírito Santo, mas não uma didática, uma instrução, de forma que eu vou fluir no Espírito Santo. Irmãos, onde eu quero chegar? Não é algo sistematizado, não é algo muito transparente. Irmãos, eu queria desafiar você e eu tô intrigado com isso. Se fosse algo difícil, a gente teria sido orientado. Se fosse algo impossível, estaria escrito. Irmãos, as coisas de Deus são simples. Irmãos, a gente não precisa ficar. Imagina a Tamires toda noite: cresce, Miguel, cresce, Miguel. Irmãos, crescer é algo imperativo, é natural. O desenvolvimento é natural. A vida espiritual, ela precisa ser enxergada de forma natural. Mas eu preciso buscar a Deus, buscar com zelo os dons. Quanto que a gente busca? Quanto que a gente escuta? Irmãos, quantas vezes eu preguei sobre o Espírito Santo aqui na igreja? Réu confesso, poucas vezes. Quantas vezes eu peguei para ensinar isso? Poucas vezes. E será que esse é um assunto que muita gente quer? Eu queria te provocar. João simplesmente fala: porque ele habita em você. E por que ele habitou em você? E como que você tem essa certeza? João não está preocupado em explicar. Por isso que a Bíblia não é sistematizada. A gente precisa pensar um pouco disso. Ainda em João 14, verso 25. João 14, 25. Tenho dito isto, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a minha paz lhes dou, não dou-lhe a paz que o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. De novo, João está falando do Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome.
Quem que envia o Espírito Santo? O Pai. E a gente, por não relacionar com Ele, oh Jesus, que o Teu Espírito Santo seja comigo, vem me encher do Espírito Santo. Bom, desculpa a palavra, o que Jesus tem a ver com isso? Quem envia o Espírito Santo é o Pai. Isso é o Pai. Jesus disse, eu vou enviar o Espírito, eu vou e o meu Pai enviará o Espírito Santo. Então João está aqui dizendo, né? E o Pai enviará em meu nome. Mas é Deus que manda. Esse ensinará a vocês todas as coisas. Ah, pastor, eu não concordo muito com aquilo que o senhor está falando aí não. Legal, então relaciona com o Espírito Santo, deixa ele te falar. Porque é Ele que te ensina todas as coisas. Eu só peço você, saia do lugar que você está e questione mais um pouco a sua fé. E eu não estou falando de doutrina religiosa. Eu não estou falando de uma denominação. Isso não é um ensinamento batista. A gente precisa dar um passo para trás. Então quer dizer que eu sofro mais? É porque eu tenho algo poderoso dentro de mim e eu não sei entender isso? É. Ah, se a gente entender. Ah, se a gente permitir falar, meu Deus, por que o Senhor escolheu morar dentro de mim? Mas o Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente precisa pensar nisso, irmãos. E eu quero aproveitar mais esse texto. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Por que que enviará? Porque Jesus ainda estava aqui. Ainda não tinha sido assunto ao céu. E ele fala, quando eu for, o meu Pai vai enviar o Espírito Santo no meu nome. Então, né, esse ensinará a vocês todas as coisas. O que você não sabe? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo revela coisa para nós que nem a NASA sabe. O Espírito Santo revela coisa para nós que a medicina não tem conhecimento. Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem. Deixo com vocês as minhas tribulações. Está aí no texto? Deixo com vocês a minha paz. Queridos, filho de Deus tem que saber andar em paz. Filho de Deus tem que saber andar em paz. Ah, como nós temos. Irmãos, a gente pode estar agitado do dia, da correria, do trânsito. Irmão, mas as coisas a gente sabe que vai, tipo assim, vai terminar em pizza, irmãos. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Irmão, a alegria é certo. A alegria é certo. Fala para você mesmo. A alegria é certo. O Senhor deixou para nós paz. Paz. A minha paz. Por que a gente anda atribulado? Vamos continuar no texto. Não vou dar a paz, né? Eu não gosto muito dessa tradução, mas tudo bem. Não vou dar como o mundo dá. A paz do mundo é diferente, querido. O que Jesus está nos dando não é a paz do mundo. Não é a alegria do mundo. Não, o Atlético ganhou, foi campeão. Dura alegria, dura 3 noites. Depois você já esquece, volta tudo ao normal, passou. Serve para nada, irmão. A alegria do mundo é diferente. As coisas do Senhor, irmão, são eternas. A alegria do Senhor é eterna em nós. Aquilo que Ele opera na minha vida hoje, entra para a eternidade. Não se turbe ou não se preocupe o vosso coração, nem tenha medo. Não tenham medo, não se atemorizem. Não se atemorizem.
Irmãos, entende por que a gente precisa do Espírito Santo? Irmãos, o mundo jaz no maligno. Irmãos, como é que foi que Jesus enfrentou o diabo no deserto quando ele foi tentado? Fez sinal da cruz, pegou uma réstea de alho, não foi? Mais ou menos, ele fez igual vampiro, pegou uma estaca de madeira. Foi assim, irmãos? Igual a gente vê nos filmes de terror. Irmão, Jesus estava andando ali com o diabo no deserto, igual ele anda com a gente, irmão. Sem pressão. Igual eu gosto de brincar, 12/8. Muda nada. Ah, pastor, o diabo. Irmão, peraí. Quem que habita em mim? Ei, quem habita em você? Habita ou não habita, irmãos? Maior é o que está em nós que aquele que está no mundo. O que você vê de instrução, né? Sob a forma, o modelo. Irmãos, não tem. É simplicidade. É menos eu e mais Deus. Permita-se anular-se e dar espaço a Deus. Não é as suas vontades, não são os seus desejos. Lucas 11:13. Irmãos, eu descobri que Mateus e Marcos é batista. E Lucas e João é pentecostal, irmão, do manto. Irmãos, Mateus e Marcos fala quase nada do Espírito Santo. Mas Lucas saiu da batista e foi para pentecostal em Atos. Porque em Lucas mesmo ele só falou um pouquinho. Foi em Atos é que a coisa fluiu do Espírito Santo. Que ele é que falou do Pentecostes. Entendeu? Então vamos lá. Lucas 11. Lucas 11:13. Ora, se vocês, humanos, né, para a gente entender, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste, não Jesus, o Pai, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Irmãos, pedi e dar-se-vos-á. Irmão, não tem receita, não tem protocolo. Eu não tenho que fazer 50 dias de jejum e oração. Não é merecimento. Não é sobre isso. É claro que à medida que eu me aproximo dessa pessoa, que eu conheço dela, eu tenho vergonha de fazer umas coisas que eu falo, que eu faço. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Pai Celeste, né, mais dará o Pai Celeste o Espírito Santo àqueles que pedirem. Irmãos, quando um menino quer bala, quantas vezes ele pede? Pede até ganhar, irmãos. Quando uma filha de 14 anos quer um iPhone 14, ela não sabe nem onde é catar, filha. Ela quer o iPhone 14 para estar dentro do shopping. Dá um piti com a mãe, filha. Eu quero um iPhone 14. Você tem dinheiro? Sim, eu sei que você tem, você pode me dar. Agora eu sei que Deus tem. Será que eu pago um mico desse? Aí eu estou na igreja, eu não vou pedir Espírito Santo não, porque eu estou com vergonha. Irmãos, peça, flua,
permita ser moldado. Tenha vergonha não, irmãos. Uma criança não tem vergonha de pedir bala, nem para a avó, nem para a tia. Pede, interessa. Você tem um pai? Pede. Pede. O que você vê de instrução? Lucas de novo, Atos 1:8. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder, power, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ô Maico, vai para mim na segunda lâmina, ou terceira aí, né? O segundo quadro. Esse aí. É a mesma. Volta lá, Maico, volta esse aí. O 1, 2 e 3 é a mesma coisa. Línguas e profecias, com base em 1 Coríntios. Agora, pode seguir, Maico, próximo. Ou seja, línguas e profecias nada mais é que língua sem interpretação e língua com interpretação. Quando o pastor abre a Bíblia e fala a palavra, traz entendimento, isso também é profecia, porque é línguas com interpretação. Talvez muitos de vocês já leram vários textos sobre o Espírito Santo, mas não aprofundaram. Então hoje teve entendimento. Então é línguas com interpretação, vulgo profecia. Então línguas sem interpretação. Quando eu oro em línguas sem interpretação, o homem fala a Deus, ninguém entende, mas há uma edificação pessoal. Quando oramos em línguas com interpretação, Deus fala ao homem, todos entendem, há uma edificação coletiva. Irmãos, nós precisamos de edificação pessoal, nós precisamos de edificação coletiva. É imperativo a igreja fluir no Espírito Santo. Quando você está no trabalho, você precisa fluir no Espírito Santo. Você está lavando vasilha, você precisa fluir no Espírito Santo. O Espírito Santo não é mais como no Antigo Testamento. Sansão era um homem de Deus. O Espírito Santo era com ele e ele fazia um monte de coisas. Mas o Espírito Santo não habitava nele. Os profetas faziam muitas coisas, mas não era pleno. Então, de várias maneiras, no Antigo Testamento, havia uma obra do Espírito Santo. Irmãos, quando Jesus, para você pensar um pouco, tem alguns teólogos que chamam Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, de Antigo Testamento. E faz muito sentido. Porque quando é que nós temos o Novo Testamento ou a graça? Quando nos foi dado a graça e o Espírito Santo? Quando Jesus foi assunto ao céu. Então em Atos, a igreja de Atos, ela se dá com Jesus no céu e o Espírito Santo aqui. Ali há uma divisão do tempo, porque o Cristo marcou a história. Ele subiu e o Espírito Santo desceu para agir na igreja. Então mudou o tempo e mudou as formas das coisas. Pastor, o que muda ser antigo ou novo o evangelho? Não muda nada, irmãos. É só uma curiosidade. Eu gosto de pôr as pessoas a pensarem. Então a gente precisa pensar, queridos, nessa transição, nesse Espírito Santo que agora sim flui. Agora, para que o Espírito Santo vai operar em nós? Eu vou ler o versículo de novo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E serão
minhas testemunhas. Irmãos, não adianta pedir o Espírito Santo para você continuar vivendo a mesma vida. Não adianta pedir que o Espírito Santo faça coisas. Ele vai te dar poder para quê? Para quê? Irmãos, Ele vai me ensinar aquilo que eu não sei. Eu não sei fazer uma coisa, eu me lanço a fazer aquilo, porque o Espírito Santo vai me capacitar. Ô, Tamires, você prega quinta-feira que vem? Pastor, eu não sou boa nisso não, nunca preguei não, mas eu creio que o Espírito Santo é comigo. Irmãos, é assim que o Espírito Santo trabalha. É Ele quem me capacita. Irmãos, o Espírito Santo só vai ser abundante na minha vida para alguma coisa. O que nós iremos fazer que nós precisamos do Espírito Santo. Por que a gente se torna obeso? Nós ingerimos mais do que gastamos. A igreja obesa é aquela que só quer receber e não gasta caloria. Eu alimento e não aplico nada. Eu estou na rua, não aplico. Eu estou na fila do banco, eu não aplico. Eu estou no açougue, eu não aplico. A gente não pode ser obeso. Espiritualmente eu estou falando. A gente precisa pensar, queridos. O Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele dá poder para. Abra comigo em Atos 2, verso 1. Atos 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: uau, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Macedônia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Pânfilia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirenes e romanos, que aqui residem, verso 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre a grandeza de Deus em nossas próprias línguas, todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Perdão, irmãos. Queridos, esse texto ele é muito claro, não deixa dúvida. Veio o Espírito Santo, e eu falando aqui em português, e ali o Zé Maria, que é um americano, entendeu em inglês. O Vitor, que é francês, entendeu francês. É isso que o texto está dizendo. E cada um entendeu claramente, porque o Espírito Santo fluiu de forma que todos entenderam aquilo que foi dito.
Amém? Vá no terceiro quadro lá, Maico. Que não apareceu ainda não. Estou terminando, tá, irmãos? Aí, glória a Deus. Maravilha. Então, a oração em línguas, o homem fala a Deus, ninguém entende, e há uma edificação pessoal. Há uma variedade de línguas. Deus fala ao homem, todos entendem, há uma edificação coletiva. Mas também há sinais, ou sinal, aos incrédulos. O homem fala de Deus a outro homem, só quem conhece a língua entende, seja o português, o inglês, e há edificação de terceiros ou coletivas. Irmãos, o meu objetivo aqui essa noite é simplesmente te provocar a aproximar mais do Deus que habita em você, a relacionar com algo que muitas vezes a gente negligencia. A gente precisa buscar uma edificação pessoal. E é muito mais simples. Câmbio. E é muito mais simples do que a gente pensa. Não precisa pagar penitência. Não precisa de protocolo. Não é algo igual em cada vida. Com o Zé de uma forma, comigo é de outra, com a Renata é de outra. Irmãos, eu queria que você entendesse o que é buscar o Espírito Santo. Fluir no Espírito Santo. Permita-se o Espírito Santo agir em você, na sua vida. Amém? Queridos, eu não sei qual é a próxima mensagem de quinta-feira que vem, mas nós vamos aprofundar. Nós vamos navegar em águas profundas. É preciso entender que o Espírito Santo quer fazer muito mais. Muito mais. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Ashuricântara, Ashuricântara, Ashuri, Shurie. Ashuricântara, 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 Ashuri, Shurie. Ashuricântara, Ashuricântara, Ashuri, Shurie. Ashuri, Shurie, Ashuricântara, Ashuricântara, Ashuricântara. Ashuri, Shurie, Ashuricântara, Ashuricântara. Oh Espírito Santo, Santo, Santo é teu nome, Senhor. Oh Espírito Santo, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Liberdade de agir, de fazer, de falar, Senhor. Oh Senhor, cumpra os teus propósitos em cada vida aqui, Senhor. Batiza com o teu fogo, batiza com o teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós só começamos a falar da pessoa do Espírito Santo. Pai, nós podemos cantar em línguas. Oh Deus, podemos orar em línguas, falar em línguas, interpretar línguas. Pai, tudo isso são ferramentas do teu Espírito Santo para nós, para o crescimento da tua obra, da tua igreja, para um propósito específico, ó Deus, de edificação pessoal.
e edificação da igreja. Oh Espírito Santo, toma o teu lugar de honra, seja pleno em nós, Senhor. Seja pleno em nós, Senhor. Pai, nós não estamos aqui por uma religião. Pai, toda religião tem um Deus, mas só em Jesus nós temos um Pai. Pai que nos ama, um Pai que perdoa, um Pai que restaura. Oh Senhor, santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Oh Senhor, santo, santo é o teu nome, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, olhos espirituais. Abra a nossa boca, Senhor, para fluir no teu Espírito Santo. Pai, que não venha fluir nada da nossa boca, Pai, que realmente não edifique a tua casa, Senhor. Oh, Pai, nos dá entendimento, Pai. Nos dá entendimento, Senhor. Pai, nós queremos, ó Deus, mostrar, ó Deus, sinais ao mundo para que pessoas, ó Deus, possam receber, ó Deus, possam entender, Senhor. Pai, o Evangelho, ó Deus, é loucura ao homem natural. É poder de Deus para aqueles que creem. É poder de Deus para aqueles que creem. Aleluia, Senhor. Aleluia.